Abra a palavra de Deus, 2 Pedro, capítulo 2, vou ler do verso 1 a 3, depois do 14 e o 17. Após a leitura, vamos permanecer com a Bíblia aberta, vamos pedir a Deus que fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, a sua destruição não dorme. Tendo os olhos, verso 14, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. 17, esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal, para eles está reservada a negridão das trevas. Irmãos, infelizmente o povo brasileiro já está acostumando com a corrupção, com a mentira, essa corrupção do mensalão, a compra de votos, mentira, peculato, impunidade, exploração, formação de quadrilha. Há muitos governantes têm a ficha suja, estão governando o nosso país, um escândalo abafa outro escândalo, e infelizmente a gente vai se acostumando com isso, ficando cauterizado. E a gente vê o charlatão, né? Aquele que explora a boa-fé, o corrupto no poder judiciário, legislativo, executivo, na polícia, em todo lugar. A gente vê o charlatão, o corrupto, a pessoa que está aí trazendo essa desgraça para o nosso país. E eu quero falar também, meus amados, que os responsáveis por isso, quem é o responsável por essa corrupção no nosso país? De quem é a culpa? Irmãos, se nós lermos a palavra de Deus, o Senhor vai esclarecer para nós que a igreja é a principal culpada por causa disso. Tanta corrupção é porque existe corrupção dentro da igreja. E a corrupção dentro da igreja é a corrupção das corrupções. E Pedro, quando escreve essa carta, ele fala sobre esse assunto, os falsos profetas, falsos pastores. É um sinal da vinda de Jesus. Falsos profetas, falsos pastores, sempre existiu e vai existir. Mas Pedro, ele nesse texto, ele fala das características do falso obreiro, do charlatão, aquele que usa a boa fé das pessoas para se corromper. Mas uma coisa interessante é que Pedro chama a atenção que nós não podemos ficar generalizando, pensando que todos os pastores e profetas são iguais. E para isso ele discorre aqui na palavra as características, os sintomas de como é a vida de um charlatão, de um pastor corrupto, de um profeta corrupto, de uma pessoa que está estragando a igreja, e a igreja estragando o país. Agora, se há corrupção na igreja, imagine no país. Agora, se a corrupção da igreja, ela foi estancada, ela vai gerar frutos em todos os demais lugares. O pessoal fala assim: o país está podre.
O país está podre por quê? Falta sal. O país está nas trevas, falta luz. Quem é sal e luz? É a igreja, é o povo de Deus. E se a igreja faz corrupção e vista grossa, a corrupção ela vai em todos os níveis, em todas as áreas e departamentos. E nessa noite eu quero falar sobre o charlatão espiritual, o falso profeta, o falso pastor, o bandido da igreja. Como a Bíblia o desmascara. Assim como Satanás é desmascarado na Bíblia, o homem que é usado pelo diabo, que é o charlatão, que é o falso obreiro, que é o falso profeta, ele também é desmascarado na Bíblia. E nós temos que conhecer os sintomas do charlatão, para você entender que nem todos são iguais. Existe um povo de Deus, existe o pastor sério, o profeta de Deus, mas infelizmente os falsos estão por aí, fazendo besteira. Você liga a televisão, você liga a rádio, é tanta loucura, é tanta palhaçada em nome de Deus, tanta corrupção, que a gente fala assim, meu Deus, puxa vida, que loucura, cada coisa falando que Deus nunca ensinou. São os charlatães que estão aí, a todo momento. Então existe o charlatão no poder judiciário, executivo, legislativo e também eclesiástico. E nós estamos aqui diante da palavra de Deus para desmascarar essa turma em nome de Jesus. Como que a palavra de Deus fala como ele é? Primeiro, o charlatão aí, que é o falso profeta, o pastor mentiroso, que é um bandido, a Bíblia fala que é fácil você conhecer um pastor bandido. Como é que você conhece o pastor, se ele é bandido ou não? Se ele é falso, se ele é verdadeiro, se é um charlatão espiritual. A Bíblia fala em 2 Pedro, versículo 1, que a primeira característica do charlatão é que ele é herege. O que é heresia? É o ensinamento falso das Escrituras. Você não vê um pastor bandido pregando a Bíblia, a palavra de Deus, sistematicamente. Ele é falido teologicamente, ele é falido espiritualmente. Ele não prega a palavra de Deus, ele prega a heresia. E quais são as heresias? As mentiras em nome de Deus. Quando você vê falando aí sobre água benta, rosa ungida, fronha benta, caneta poderosa, gruta milagrosa, lenço milagreiro, óleo do poder, perfume do emagrecimento, fogueira forte, dia poderoso, tudo superstição, irmão. Isso é mentira. Não adianta nada comprar uma caneta poderosa e você achar que a caneta poderosa vai te fazer assinar contrato aí, que vai ganhar fortuna. Isso é mentira. Isso não pode ser aceito. Pessoas que falam que tem que fazer sacrifício para ter a bênção de Deus. Nós recebemos tudo de graça e de graça nós damos. Nada pode ser comprado. Eles ensinam usar Deus para benefício pessoal. Deus está sendo usado pelas pessoas como meio de ter coisas. O Senhor Deus, Ele dá quando Ele quer, e se quiser, você pode pedir as suas bênçãos, mas o charlatão ensina a adorar a Deus pelo que Deus faz, não pelo que Deus é. Deus é meio de ter coisa. Quer ficar milionário, quer ser curado, vem receber a bênção, vem não sei o que, vem não sei o que. Eles pregam aquilo que Deus pode fazer se Ele quiser, mas não pregam a palavra de Deus. Eles não pregam santidade, mudança de vida, arrependimento, fé salvadora. Eles pregam aquilo que atrai pessoas. Eles querem atrair multidões, para enganar essas pessoas, com coisas que Deus não ensina na Bíblia, coisas que são mentiras. Isso é mentira. Se você passar debaixo de uma gruta aí, milagrosa, isso é mentira do diabo. O que vai transformar você é Jesus Cristo, é a palavra dEle, é andar com Ele, é o Espírito Santo dentro de nós, que nos traz arrependimento e mudança de caráter. É isso que muda, gente. O sangue de Jesus na cruz do Calvário. Quando você se entrega a Ele de verdade, e Ele vai mudar a sua vida, o seu coração, a sua atitude. Mas
Se você observar, irmãos, a Bíblia ensina que nós não precisamos de coisas nem pessoas para nos aproximar de Deus. Jesus é o único caminho, ponto final. Quem tem Jesus tem tudo. O charlatão não estuda a Bíblia, não a conhece, não prega a palavra de Deus. Por isso que ensina loucura. Você não vê estudo bíblico lá, irmãos? Estudo de doutrina. Vai ter escola dominical, vai ter estudo da palavra, vai ter aqui um estudo teológico das escrituras. Não existe isso, porque ele prega o que ele quiser, ele prega aquilo que atrai a multidão, para enganar o povo. Heresia. Esse é o primeiro ponto do avarento, do charlatão. A segunda característica do charlatão, a Bíblia fala que no verso 2 do segundo capítulo de Pedro, fala que ele é promíscuo. Ele é uma pessoa que tem problema na área sexual. Geralmente o pastor bandido já separou, o filho está fora da igreja, ele tem problema na área sexual. Ele é promíscuo, nunca nasceu de novo, nunca converteu. O charlatão é assim, irmãos. Ele, além de ser herege, ele é promíscuo. Terceiro, versículo 14, fala que ele é avarento. Além de ter problema na questão teológica, tem problema familiar, criação dos filhos, o casamento, a área sentimental dele é um horror. Você pode ver, ele casou um tanto de vezes. Ou então o filho está fora da bênção, a família dele não é legal. Agora você fala, pastor, mas são todos os sintomas, está num só. De repente ele não tem um problema assim ou outro, mas a Bíblia fala que algumas dessas características vão estar presentes na vida dele. É você olhar para crer, para observar, né? Então, além de ser herege, é promíscuo, é avarento. E se ele é avarento, ele gosta de dinheiro. E se ele é dinheiro, a igreja vira negócio. É um mercado oportunista. Ele vende a bênção de Deus, e muito caro, só fala em dinheiro. Ele faz comércio dentro da igreja, ele vende a bênção de Deus, comercializa a fé. A essência do evangelho não é o que você tem, mas o que Deus faz na sua vida. O charlatão, ele coage as pessoas a darem seu dinheiro para a igreja de forma desonesta e mentirosa. Geralmente o charlatão, o pastor bandido, ele tem um nome sujo. Olha o CPF dele, ele tem ação na justiça, tem problema com a Receita Federal, tem problema com laranja, coloca coisas no nome de outra pessoa, ele tem problema, a vida dele é suja no casamento, na família, na questão sexual, na questão teológica. Então é muito fácil de você reconhecer essa pessoa. A Bíblia, ela mostra que o sintoma é evidente, é tão evidente que a todos é notório. E geralmente quem vai num pastor charlatão, num profeta charlatão, é porque ele também é um charlatãozinho e ele gosta disso, é da mesma laia. Charlatão atrai charlatão, homem de Deus atrai homem de Deus. Geralmente é assim. Agora, o que mais? A palavra de Deus diz que ele é rebelde, está lá no verso de número 10, é rebelde. Ele menospreza qualquer poder, qualquer autoridade. Ele está acima de qualquer coisa, não tem unidade com nenhum pastor, nenhuma igreja. O pastor que é charlatão, você não vê ele no conselho de pastores, nunca. Você não vê em lugar nenhum. Ele só vai onde ele manda, onde ele está por cima, onde ele preside. Mas ele não pode ser presidido por ninguém. Ele não é liderado por ninguém, não aceita a liderança de ninguém. É isso que a palavra de Deus diz, é igual Satanás, é igual um diabo. Ele menospreza qualquer governo, seja ele qual for, porque ele se acha um Deus. Quinta característica do pastor charlatão, ele é arrogante. Ele é arrogante, ele se acha que é um semideus. Ele profere palavras jactanciosas de vaidade. Ele conta história fabulosa a respeito de si mesmo, porque ama aparecer e ficar em evidência. Ele se acha autossuficiente. Você vê um pastor que é arrogante, você pode saber, ele é do diabo, porque a arrogância começou com Satanás no inferno lá, no inferno não, foi até no céu, né? Ele se encheu de si mesmo, foi expulso pela sua vaidade, pela sua soberba, e também pela sua rebeldia.
Então o pastor charlatão, ele é assim, ele acha que a igreja dele é a melhor que tem, o ministério é o melhor que tem, ele é incomparável, ele começa a desafiar, ele acha que a igreja dele é a melhor de todas, que as demais estão tudo para baixo, e ele gosta de estar na frente. Conta histórias fabulosas. Meus irmãos, a palavra de Deus diz assim: seja outro que te louva, e não você. Não são os nossos lábios que falam de nós, são outras pessoas que falam de nós, em nome do Senhor Jesus. E toda honra, toda glória é a Deus, a Jesus Cristo e a ninguém mais. Deus não dá a glória dele para ninguém. Então quando você vê aqui um artista gospel, eu falei sobre pastor aqui e profeta, mas tem muito cantor sem vergonha também, e esses cantores safados são assim também, são vaidosos, são arrogantes, são avarentos, são promíscuos, são hereges, eles cantam coisa que não está na Bíblia. Essa vaidade não é de Deus. Essa questão de ensinar as pessoas a comprar, você agora vai comprar aqui essa folha ela é benta, aonde você for essa folha benta, o milagre vai acontecer. A única coisa benta é Jesus Cristo, meu irmão, Espírito Santo, amém? As pessoas estão vendendo indulgência hoje, idolatria hoje, pior do que a igreja católica. A igreja evangélica é pior do que a igreja católica em questão de idolatria e de indulgência. Na questão do bandido, do falso pastor, falso obreiro, falso profeta, falso cantor, falso, sei lá mais o que, missionário, seminarista, bispo, reverendo também, tem muito reverendo bandido, apóstolo bandido, pastor bandido, artista bandido, e a Bíblia fala desses bandidos, e se a Bíblia fala desses bandidos, nós temos que falar desses bandidos também em nome de Jesus, e de não seguir esses passos, de fugir deles. Agora, não colocar todo mundo no mesmo saco em nome de Jesus, porque tem homem de Deus, amém? Que ama Jesus pelo que é, e que é abençoado por Deus, mas a glória é de Deus, não é da igreja nem do pastor, é só de Jesus Cristo. Outra coisa, no versículo 10, Pedro fala que ele é difamador, ele é fofoqueiro, ele fala mal pelas costas, ele difama as pessoas, ele fala mal, ele não abençoa ninguém. Você não vê um pastor bandido abençoar ninguém, ele amaldiçoa, ele fala mal, ele compromete a honra dos outros. Então é fácil de você detectar. Você pode discernir espiritualmente, mas se você não está cheio do Espírito Santo, pelo menos a sua inteligência e conhecimento da palavra desmascara, meu irmão. E uma vida cheia do Espírito Santo é melhor ainda, né? Que você não vai ser enganado por ninguém e não vai achar que tudo é a mesma coisa. Amém? Existem os 7.000 que não dobram o joelho a Baal. Existem 7.000 pastores e obreiros e profetas e cantores que não dobram a Baal, que amam Jesus pelo que Ele é. Por isso que a igreja de Deus não é derrotada, não é massacrada. Ela é vitoriosa por causa de Jesus e a igreja dele, que ama Ele pelo que é. Mas os bandidos têm que ser colocados na igreja, para você começar a fazer provas, se é bandido, se não é, se é de Deus ou se é do diabo, se é bênção ou se é maldição, se deve ser seguido ou perseguido, amado ou odiado. Então, outra coisa que a palavra de Deus fala sobre ele, está lá no verso 19, ele é corrupto. Olha só a palavra, irmãos, são escravos da corrupção, trapaceando, tirando proveito. Ele está na igreja por interesse pessoal, é desonesto, ele nunca foi chamado para o ministério, não é vocacionado por Deus, ele é chamado pelo seu próprio interesse. Ele é quase cristão, tem aparência, fala muito bem, ele se veste muito bem, ele tem a sua pompa, carrega a Bíblia, terno preto, ou toga, mas nunca nasceu de novo, nunca se arrependeu, nunca se converteu, nunca teve um encontro com Jesus, porque as suas obras são notórias, e nós temos que discerni-las, enxergá-las, repudiá-las em nome de Jesus.
E Jesus aqui nessa palavra, Pedro, ele fala como esses homens são comparados. O fim deles, a Bíblia fala que eles são comparados como demônios. Está lá no verso 4. Eles são como demônios. Não serão poupados na eternidade. O seu fim será amargo no inferno. Serão envergonhados diante de Deus. Olha só o que Deus fala: Deus não poupou anjos quando pecaram, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos, reservando-os para o juízo. Deus falou o seguinte: ó, eu não poupei nem os anjos que seguiram Lúcifer. Esses charlatães aqui, esses falsos profetas, falsos cantores, pode pôr tudo na roda, é a mesma coisa, estão na igreja para usurpar a igreja, para tirar proveito, para coagir o povo, para enganar o povo. São comparados como demônios. Segundo, são comparados como homens perversos. Está lá no verso 5, fala que aqueles homens na época de Noé foram destruídos, eles foram poupados na terra. Então Deus fala que eles são como demônios, serão julgados na eternidade, serão envergonhados aqui na terra. São homens perversos, são homens ímpios. A palavra de Deus diz que Deus transtorna o homem perverso, Deus transtorna o caminho do homem ímpio. Eles são ímpios, são como demônios. Terceiro, são como cidades amaldiçoadas. Pedro os compara ali como Sodoma e Gomorra, cidades amaldiçoadas por Deus e queimadas com fogo e enxofre. Então são comparados como cidades destruídas, homens ímpios que morreram afogados na época de Noé, demônios que foram expulsos, que eram anjos do céu, foram condenados para sempre. Olha como que Deus fala a respeito deles. Fala que eles são como Balaão, profeta Balaão. Deus falou: Balaão, você não pode amaldiçoar um povo que eu abençoei. O povo falou assim: Balaão, amaldiçoa o povo de Deus. Aí Deus falou: não amaldiçoa. Aí os príncipes foram lá, levaram uma oferta muito gorda. Ele ficou impressionado com os príncipes, com a posição social, com o dinheiro, aquela pompa toda. Ele falou assim: Deus falou para não amaldiçoar não, mas eu quebro o galho de vocês. Conforme a oferta você der aqui, eu vou lá e amaldiçoo. Irmãos, Deus foi tão misericordioso com Balaão, colocou um anjo no meio do caminho. Balaão estava tão cego que a mula vê o anjo, mas Balaão não vê. Mais cego que mula. O profeta virou mula, a mula vira profeta. A mula obedece mais do que a Balaão. Irmãos, quantos pastores estão como Balaão, impressionados com os membros de igreja que são ricos, que querem mandar na igreja porque dão um dízimo um pouquinho maior do que os outros. E aquele Balaão sem vergonha trata diferente os ricos dos pobres, trata diferente as pessoas e por dinheiro faz a obra. Impressionado com a oferta. Quero falar para você que o charlatão, ele está muito mais preocupado com a oferta que ele vai receber no culto do que o culto. Eu conheço pastor hoje, você convidar para pregar, você prepara para fazer uma campanha muito grossa aí de dinheiro, que você não vai não, viu? Está preocupado com a oferta, é um charlatão, sem vergonha. Tem grupo de louvor também, se não for uma oferta excepcional, ele não abre nem a boca, não sobe no púlpito. São os bandidos, irmãos. Está cheio de bandido. E Pedro estava irado, mas ungido por Deus, falou: não aguento mais, eu vou colocar aqui nas escrituras, para que todo o povo, língua e nação, entenda que esses obreiros fraudulentos, eles não podem continuar, eles têm que ser barrados, porque Deus já está fazendo a parte dele, né? Envergonhando. Essas pessoas já têm nome sujo, família destruída, está tudo arrebentado, irmãos. Tem paz não? Não tem paz não? Tem vida com Deus também não, estão perdidos, né? A palavra de Deus diz também, irmãos, eles são comparados às fontes sem água. É uma fonte que não tem água. Olha só, irmãos, está no verso 17, não traz vida, é uma mentira, é como se fosse uma nota falsa, não tem valor nenhum. Ele é comparado também
há uma névoa impelida pelo temporal, quer dizer, eles são passageiros, eles serão levados pelo tempo. Pedro fala que é como o cão e a porca lavada que volta para a lama. Pedro está dizendo que eles não mudaram a sua natureza pecaminosa, eles têm uma natureza perversa, eles não se converteram a Cristo e o poder do pecado está sobre eles e eles são escravos do diabo, estão na igreja, na liderança, na frente da igreja. É isso que nós não podemos deixar de fazer vista grossa. Está acontecendo isso, mas quem sabe é do dia de Deus. Não, Deus fala que é do capeta, Deus fala que é do inferno, Deus fala que é uma porca lavada que volta para a lama, é um cão que vomita e depois come de novo, é nojento. Então, amados, a palavra de Deus, ela deixa para nós aqui algumas considerações. Primeiro, o charlatanismo é um sinal da volta de Jesus, repudie isso, não perca a sua firmeza em Deus por causa deles. Eles não podem corromper sua fé, são filhos malditos, aguardando a negridão das trevas. Deus já os julgou, Deus já os condenou, é questão de tempo, não vão para frente no mundo do reino, estão mentindo, enganando, sendo enganados. A Bíblia deixa claro que essas pessoas irão de mal a pior. Não generalize, não pense que todos são iguais. O povo de Deus está aí, não se curva a Baal, existe os 7.000 de Deus. Em nome do Senhor, não perca a sua fé, adore Jesus, sirva o Senhor e procura seguir Jesus numa igreja séria. Não vai em qualquer lugar não. Procura, seja um crente bereano. O que pregar, vê se está na Bíblia, se é que prega alguma coisa. Se pregar, olha se está na Escritura. Nós temos que fazer prova mesmo daquilo que nós queremos para a nossa casa, a nossa família. Outra coisa, procure conhecer o povo de Deus verdadeiro e a palavra de Jesus. Você nunca mais será o mesmo. Deus vai abençoá-lo, em nome de Jesus. Irmãos, esse texto aqui é um texto, é para lavar a alma da gente que quer servir Jesus, amém? Amém? É para dizer, Senhor, obrigado porque tem a mentirada toda, mas tem o povo do Senhor, me guia nessa verdade, não deixe que esses sintomas apareçam na minha vida, no meu coração, na minha família, no meu nome, no meu ministério, na minha vida, mas que você seja um referencial bom para as pessoas. Eu tenho visto pastores, tenho visto famílias dizendo, pastor, está faltando referência boa. Nós estamos procurando pastores referenciais, pessoas boas, mas Deus está levantando um referencial bom aí, em nome de Jesus. Gente que não se curva diante disso, que não se une a esses bandidos, que não anda com eles, que não aceita a palavra deles, e que Deus possa abençoar você. Então isso aqui é para mim e para você, essa palavra. Vamos tomar uma posição diante de Deus, falar, Senhor, me livre dessa maldição. É melhor morrer do que ser assim, viu? A morte é uma bênção do que ser falso profeta. Deus tem misericórdia de você e de mim, e de você também, em nome de Jesus, amém?